Fala galera, tudo bem? Sou o professor Lucas Mion, da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. Sou responsável pela modalidade canoa havaiana, ou canoa polinésia. Hoje é nossa aula de número 12 e a gente vai continuar a série dos vídeos de apresentação do nosso esporte. Então, nos últimos vídeos eu falei um pouco sobre a estrutura das competições. Nos últimos dois vídeos eu falei sobre regras e hoje eu vou começar a apresentar um pouco dos tipos de competições, né? Então, quero que vocês prestem bastante atenção. Como eu falei, esses vídeos são vídeos teóricos, mas que servem bastante para a gente se identificar com o esporte, né? Ver o que a gente gosta mais, e realmente conhecer as equipes, os atletas mais importantes. Beleza? Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre a modalidade, né? Maratona. O que seria maratona? São aquelas provas de longa distância, certo? Então, algumas características da maratona, como eu já mencionei, a principal é a longa distância. Uma outra característica interessante, depois vocês comparando com o assunto do próximo vídeo, vocês vão perceber que a intensidade da maratona, de modo geral, é uma intensidade moderada, né? A gente não sai remando igual louco e rema igual louco todo o tempo, até porque várias provas são realmente bem longas. Então, essa intensidade do esforço físico, ela precisa ser moderada. Eu coloquei barra intervalada porque vai ter momentos que a gente vai remar um pouco mais forte, enfim, dependendo da situação ali de mar ou de alguma ultrapassagem, enfim. Então, essa é uma característica bem interessante da maratona. Outra coisa importante, então, pensando que são longas distâncias, que é uma intensidade moderada, a gente vai sempre buscar o máximo de eficiência dentro da nossa técnica, dentro do conjunto, né, se for uma prova de equipes. E isso vai demandar bastante estratégia, né? Dependendo da equipe, dependendo do percurso. Então, isso é bem interessante dentro da maratona. Outra coisa fundamental é a resistência, né? Uma característica aí dos remadores de maratona. Então, a prova exige uma adaptação tanto muscular quanto cardiorrespiratória para esse tipo de esforço de resistência. Então, a gente precisa oxigenar melhor, precisa ter um trabalho de respiração, um trabalho de economia de movimento, né? Então, todas essas características vão fazer com que o atleta busque a perfeição dentro da maratona. Então, uma coisa que eu coloquei aqui, um ponto importantíssimo, é que a técnica ela esteja consolidada, né? Eu não posso colocar um remador que está iniciando, que ainda está entendendo a técnica, para remar 50 quilômetros, por exemplo. Possivelmente ele vai se machucar, né? Então, isso é interessante a gente colocar que para o remador estar apto, vamos assim dizer, para melhorar a sua resistência, enfim, colocar uma intensidade intervalada, por exemplo, ele precisa estar com essa técnica consolidada. Outra característica fisiológica, né, dentro da maratona, é que esse esforço ele vai utilizar de vias energéticas, né, do nosso corpo mais lentas, principalmente a gordura, né? Então, na gordura, na parte que a gente vai estar remando moderadamente, a principal fonte de energia vai ser a gordura. Quando a gente precisa colocar um pouquinho mais de força, a gente vai estar solicitando a glicose, né, muscular, o glicogênio aí do nosso organismo. Então, a variação da fonte de energia vai ser mais ou menos isso. Então, gordura, glicose durante todo esse processo aí do percurso de prova. Então, aqui a maratona, ela segue basicamente aquelas regras gerais que eu coloquei nos vídeos anteriores, né?
E as embarcações oficiais para essas provas de maratona são a V1 e a V6 ou OC6, né? Dependendo do modelo dessa canoa. Então, nas provas de maratona, os percursos são percursos abertos, né? Não são delimitados por raios, como a gente vai ver no próximo vídeo, que é o caso do sprint. E ele tem contornos de boia que podem ser artificiais por flutuantes, né? Boias de sinalização, ou por meios naturais, como eu também falei no outro vídeo. Então, pode ser contornar uma ilha, contornar uma pedra, enfim, ir de uma praia até outra, e isso é uma das características. Então, outra coisa importante é a alta demanda técnica, né, dentro dessa modalidade maratona. Como eu falei, a técnica tem que estar bem consolidada, tem que estar eficiente para que siga num caminho de evolução. E uma coisa muito legal da maratona, que existe pouco ali, vamos assim dizer, no sprint, é o aproveitamento das condições ambientais. Então, como eu falei ali, às vezes vai ter uma onda ali no trajeto, alguma coisa do tipo uma corrente, e a equipe vai remar mais forte para aproveitar melhor aquela condição. E depois a gente vai ver alguns vídeos explicando, né, e demonstrando um pouco mais sobre isso. Então, aqui dentro da Confederação Brasileira, né, aqui no nosso caso, as competições estão supervisionadas por esse órgão. Nas provas de V1, o percurso das categorias Parava A, Júnior 16 e 19, Master 60 e 70, são os percursos mais curtos, de 6 km, entre 6 km. Da Open, Master 40 e Master 50, vai ter mais ou menos 16 km para as provas individuais. Na V6, nas provas coletivas, a categoria também Parava A, Júnior 16, Master 60 e Master 70 também vai fazer em torno de 6 km. Já a Júnior 19, a Master 40 e a Master 50, dessa vez eles se separam e vai fazer em torno de 12 km. Na Open, normalmente vai ser entre 20 a 30 quilômetros, né, o que é estabelecido pela confederação. Dos últimos brasileiros foi 24 quilômetros do percurso que eu coloquei aqui no nosso slide. Já da Federação Internacional, eu coloquei aqui os percursos do Mundial, dos últimos mundiais. Então, para o Parava, para o Júnior 16, foram percursos entre 9 e 12 quilômetros. Para Júnior 19, Open, Master 40 até a 70, foram percursos de 15 a 18 quilômetros. Então, são provas bem duras, aí, vamos assim dizer, para algumas categorias, como a Master 70, numa canoa individual. Né? Já na canoa de V6, né, na canoa para 6 pessoas, no Parava Júnior 16, são trajetos entre 12 e 18 quilômetros. Júnior 19, Open, Master 40 e 50, de 25 a 30 quilômetros. Então, são provas bem desgastantes, vamos assim dizer, né? Lembrando de todas aquelas características que eu falei no início do vídeo. Então, aqui a gente tem uma imagem do último Campeonato Brasileiro em São Sebastião, com os três pontos, aí os 3 tipos de percurso, né? Vou tirar um pouquinho aqui a imagem. Então, a saída foi lá da Praia Grande, que está um pontinho azul. O percurso menor de 6 quilômetros ia até a ponta da praia de Barequeçaba. O percurso médio de 12 quilômetros ia até lá próximo à Praia do Sonho. E o percurso da categoria Open dava a volta na ilha de Toque-Toque, completando os 24 quilômetros. Bom, galera, então por hoje é isso. No próximo vídeo a gente aborda um pouquinho mais para finalizar esse assunto da maratona, né? Vou trazer alguns exemplos, tá? Alguns vídeos, comentar alguns vídeos. Então, acompanhe os próximos vídeos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Curte, comenta, deixa alguma sugestão que você achar legal. E não esqueça de ficar em casa, se cuidar. Beleza, galera? A Prefeitura de Ubatuba agradece e até a próxima.